Olá! Paulo Scott, premiado escritor gaúcho radicado em São Paulo, faz sua estreia como dramaturgo. Na peça Crucial 2.1, ele apresenta um universo dividido por muros intransponíveis e marcado por relações de poder com dimensões ambientais, raciais e biopolíticas. Crucial 2.1 é sua primeira incursão pelo teatro, que agora sai em livro. Como é que nasceu esse projeto? Esse projeto ele surge de um momento da minha vida em que as inquietações estavam muito relacionadas à possibilidade dos confrontos bélicos a partir da escassez da água, a partir de uma perplexidade com a concentração, e o poder crescente, com o recrudescimento do poder das grandes empresas, caminhando para essa espécie de poder abusivo quase absoluto. Então, o Retorno 2.1, que é o tema da peça Crucial 2.1, é um programa laboratorial em que as pessoas têm uma breve ressurreição, têm um direito pago, no entanto, a uma breve ressurreição. Ressurreição química. Química. E aí, durante 21 horas, elas até podem acreditar que vão ter um último contato com este mundo, mas não, elas vão ser mais exploradas. Elas renascem para terem essa pós-vida explorada, não é isso? Então é o último degrau da exploração. Né? Eu acabei escrevendo um conto em que figuravam duas pessoas subalternizadas, periféricas, negras, num tempo distópico, num contexto distópico. O Crucial 2.1 é um programa do governo, é um monopólio do governo, que pode ser contratado apenas por pessoas muito ricas. A condição é que, se você contratar o Crucial, o programa de ressuscitação química por 21 horas, você tem que dedicar as primeiras 7 horas para o governo, para resolver a sua vida, as suas dívidas com o governo. Esse programa também, nesse contexto distópico, ele é muito usado pelas grandes empresas que obrigam os seus executivos de alto escalão, a contratarem esse plano. De maneira que nessa modalidade de contratação, você tem 7 horas para o governo, 7 horas para a pessoa e 7 horas para a empresa que contratou o plano. A linha condutora da narrativa é que é uma coisa muito íntima, na verdade, porque, diferentemente do padrão, a protagonista, essa mulher executiva, genial, ela fica querendo saber como ela morreu. Porque as pessoas, de modo geral, sabem como morreram, só que ela não consegue lembrar como ela morreu. Esse é o fio condutor no qual ela vai tentar descobrir e vai desvelar para nós também todas as maquinações corporativas em conluio com o governo, com funcionários do governo, que levaram à morte dela e que também levaram ao interesse por essa breve ressurreição que ela tem. Ela, mesmo morta, ela não escapa do domínio do poder econômico. Veja ali que são duas pessoas subalternizadas, a cliente e o enfermeiro, que são pessoas que de alguma forma conseguiram sair do lado de lá, porque é sempre dito assim, o lado de cá e o lado de lá, que é o lugar onde as pessoas ficam confinadas, porque elas são úteis, para quem está do lado de cá, do lado de privilégio, de controle, de uma vida saudável, etc. Muito parecido com uma situação tradicional, conhecidíssima do nosso país, porque o nosso país continua sendo um dos campeões de desigualdade no mundo. E segregação, né? E segregação. Que é geográfico, um apartheid geográfico. Perfeito, e isso é normalizado para nós de uma maneira que a gente passa a achar que é natural. Saíram do lado de lá e conseguiram uma posição, funcional, destaque, a ponto de ela ter em mãos o controle absoluto do empreendimento mais lucrativo, porque ela conseguiu se infiltrar nessa engrenagem de uma maneira tal que ela reage, ela se coloca numa posição de controle. Então, são as contradições que existem numa história que todos nós sabemos que tem sempre o mesmo vitorioso de sempre, que são os donos do capital, enfim.
E o que eu estou trabalhando nessas duas subjetividades, né, são duas pessoas que se integraram, tiveram certo êxito, mas que não conseguem se desprender do compromisso, do trauma, dos vínculos, né, que ficam do outro lado. Isso é muito forte com imigrantes. Isso é muito forte com pessoas que ascendem economicamente, seja um artista, seja um acadêmico, seja um profissional de qualquer ordem. Você permanece vinculado, né, à tragédia que está no grupo das pessoas que, diferentemente de você, não conseguiu acessar uma vida melhor. Agora, a empatia deles também vem muito do fato de que um diante do outro, eles percebem que eles estão a serviço e gozam de privilégios de uma empresa que oprime e explora pessoas como eles. Então eles estão se vendo como opressores, cúmplices de uma opressão, mas estão se vendo no espelho. Um está vendo no outro o próprio oprimido, já que ela e ele são negros, coisa que aparece de maneira muito sutil. O que acontece é que essa peça, no iter narrativo, ela é um corte que sustenta o momento exato em que a engrenagem não funciona. Ela não funciona porque aquele homem, o enfermeiro, que tem uma personalidade diferente, encontra uma paciente que tem uma personalidade diferente. São buscas, não é, que fogem das previsões dos moldes, né, dos quadradinhos do sistema. E esse encontro faz com que essa indignação, esse ímpeto deles, né, aumente, né, e transforme, impactando inclusive a própria movimentação do sistema. Uma nova leva de escritoras mulheres contemporâneas tem me impressionado recentemente com a sua habilidade em descrever a condição feminina naquilo não que ela tem de mais mágico e mais puro, e sim naquilo que ela tem de mais aterrorizante. O que elas têm todas em comum são todas escritoras colombianas. A Colômbia é um país fascinante que eu já tive a chance de visitar e que me entristece muito perceber que aqui no Brasil é muito negligenciado. As pessoas só pensam em estereótipos envolvendo a cultura do narcotráfico, no máximo um pouco de cultura caribenha, mas ninguém sabe o quanto que a Colômbia é rica e que inclusive produz boa literatura que vai bem além do nosso já conhecido Gabriel Garcia Marques. E quais são essas escritoras que me chamaram a atenção e que eu acho que você deve conhecer também? Uma delas é a Pilar Quintana, a outra é a Juliana Delgado Lópera e a minha descoberta mais recente é a Melba Escobar. E que fique bem claro, cada uma dessas escritoras explora gêneros literários diferentes e cada uma delas tem uma voz, tem um tom, elas são muito únicas, mas todas trazem em comum esse quê de aterrorizante que parece viver em cada uma de suas personagens femininas. Aqui na Cachorra, a gente conhece uma personagem chamada Damares, que vive na Colômbia, na costa do Pacífico, e tanto ela tenta ser mãe e tanto se frustra por não conseguir, por sentir tanta pressão social e por carregar tantos traumas da sua vida pregressa, que acaba projetando esse sentimento frustrado em cima de uma cadela. Já na Casa da Beleza, a gente tem um thriller policial, uma história com um mistério que envolve toda uma trama de corrupção policial, de assassinatos políticos e muita misoginia. E por fim, temos aqui no Febre Tropical a jornada de formação de uma personagem adolescente chamada Francisca. Colombiana também, ela se viu obrigada a imigrar para os Estados Unidos porque a mãe, muito traumatizada com um divórcio, resolveu começar uma vida nova em Miami. E lá na América, Francisca precisa se acostumar com a ideia de que ela se tornou uma cidadã de segunda classe e precisa atravessar a dura jornada do crescimento e da adolescência em meio a uma comunidade de imigrantes cada vez mais enlouquecida e mais fanatizada. Então são 3 livros muito diferentes e os 3 me deixaram boquiaberta, cada um de sua maneira.
A América Latina inteira tem muitos novos escritores da Argentina, do México, da Colômbia, do Chile, só esperando para impactar o mercado brasileiro, e nós, leitores brasileiros, temos muito que nos identificar com essas histórias. Eu quero indicar a Mariana Salomão Carrara. Se Deus me chamar, não vou, porque eu acho que a gente tem que valorizar a literatura nacional e principalmente a literatura de mulheres, que a gente leu muito pouco nos últimos séculos. O livro que eu indico é O Segredo de Spinoza. É um livro muito bem escrito por um autor de Portugal, e ele fala sobre a vida do filósofo, o Baruch de Spinoza. E o livro mostra o perigo que a gente acreditar em ideologias baseadas em mitos e dogmas, e quando isso se mistura na política. Baruch de Spinoza foi o primeiro a entender a importância do Estado laico, e ele nos indica a seguir sempre o caminho da razão. Eu queria indicar o livro Almoço de Domingo, do português José Luiz Peixoto, que foi um livro que eu li no final do ano passado e me tocou muito. Fala da história de um homem que está prestes a completar 90 anos e narra diferentes acontecimentos ao longo da vida. Foi um livro que me tocou bastante, que me fez refletir muito sobre a minha história, a história que a gente vai construindo ao longo da vida e a história que a gente vai enlaçando também com a de outras pessoas, do país. Enfim, é uma baita indicação que eu gostei muito de ter lido no ano passado. Depois do intervalo, uma conversa com a historiadora Dalva de Abrantes sobre o livro Universo Simbólico da Cruz. O Entre Linhas volta já. A historiadora Dalva de Abrantes acaba de lançar o Universo Simbólico da Cruz. A publicação é resultado de 10 anos de pesquisa da autora e traz um amplo registro da imagem recorrente da cruz na história universal e brasileira. Dalva, quando nasceu a sua percepção da recorrência da cruz como um símbolo para além da cristandade e que levou à elaboração desse livro, O Universo Simbólico da Cruz? Tudo começou em 2013, quando o Papa Francisco veio ao Brasil na Jornada da Juventude. E eu fui convidada para fazer uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Claro que o enfoque era totalmente dentro do cristianismo, altares. Eu saí um pouco dessa linha óbvia com o Emanuel Araújo, que me emprestou obras da África, da arte primitiva. Mas a exposição era inteirinha desse jeito. Eu imaginei uma sala para deficientes visuais. Então, em vez de repetir tudo que estava lá dentro, eu coloquei outras formas. Além das cruzes cristãs tradicionais, como a latina, a grega, eu coloquei a cruz alfa e ômega, a cruz celta, mas eu fui além. Eu falei, vamos sair um pouco desse nicho. Coloquei a suástica, que foi um susto, a cruz andina dos incas e outras cruzes, a roda do sol, dos germanos. Ou seja, em dado momento você identificou a universalidade do símbolo da cruz. Enfim, que atravessa todas as culturas humanas, todas praticamente, culturas, né? Eu tinha que provar que ela era universal e tinha uma diversidade muito grande. E aí o que a gente percebe? Em todos os lugares do mundo, todas as civilizações, ainda na pré-história, quando o homem percebe que existe uma constância entre o nascer do sol, o lugar, e o poente, ele criou a primeira linha. Aí ele começa a se orientar, vou para o lado do sol ou em oposição, e em seguida ele cria o quê? A noção de pontos cardeais. Então ele já tem a noção espacial. Mais alguns séculos, milênios, ele começa o quê?
do nomadismo, ele vai, pela agricultura, ele se sedentariza. E o que ele observa? Outra constância, que são as estações, as 4 estações, e que ele representa novamente com uma cruz. Eu acho que é difícil uma civilização que não tenha a cruz. É o contrário até. Todas tiveram. O homem acreditava que no cruzamento de 2 linhas, ali era o ponto crucial, o ponto fundamental. E nesse ponto ele teria ligação com o divino. Se você for para a América do Sul, a civilização andina, você vai encontrar a Chacana, que é a cruz em degraus. Machu Picchu é uma cidade planejada pela cruz deles. Tudo ali tem um significado. O círculo e a cruz são as 2 formas universais. Todos os povos adoraram o sol no momento. E muitas vezes elas aparecem combinadas, Juntas. né? Ah, boa lembrança. A cruz celta. Que aí houve um sincretismo dos monges irlandeses com os celtas. O que os monges fazem? Eles não vão impor, eles vão aproveitar o que já existia e colocar um novo conteúdo. Então aquela cruz pagã dos celtas se transforma na cruz cristã, que seria o quê? A cruz na sua verticalidade e o sol, que seria a auréola, a ideia de monoteísmo e de divino. Existe outra cruz que a gente sempre esquece de mencionar, que é a cruz egípcia, chamada Ankh, que por sua forma também foi depois unida à cruz cristã. Você mostra como a suástica ou a cruz gamada, como também é conhecida, ela remonta, enfim, a culturas ancestrais e ela foi achada, por exemplo, quando descobriram Troia, né, no século XIX. Então, a suástica é a cruz, talvez, a mais universal de todas, porque ela está ligada à agricultura também. Você vê a suástica em tribos indígenas brasileiras, você vê a suástica toda na Anatólia, ali a atual Turquia, que você está falando de Troia. Os gregos usavam. E o mais interessante da suástica, que isso que a gente tem que agora separar. A cruz nazista, a suástica nazista tem 100 anos. A suástica tem 4.000 anos. E na Ásia, na Índia, ela tem o sentido do quê? Ela é budista, hinduísta, jainista, de 3 religiões que são as mais pacifistas que existem. A cruz nazista, que o Hitler cria na bandeira em 1924, no Mein Kampf, ela gira para a direita. E o que ele faz? Ele pega uma cruz da antiguidade, porque ele precisava criar um sentido de nação. No começo ela era ortogonal, depois ele percebe o quê? Se eu inclinar, ele entendia de Gestalt, se eu inclinar eu consigo dar a ideia de engrenagem industrial, que é o que interessa naquele momento. E no Brasil, como é que a cruz aparece? A cruz apareceu no primeiro dia da nossa história. Então a cruz chega no Brasil, na vela das caravelas. O que acontece? Quando eles chegam, eles têm que tomar posse. Isso foi feito no ano seguinte. Colocam um marco com uma cruz. E o nome, Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz. Então, já no batismo, a cruz apareceu. Presente em diversas culturas, a cruz é o símbolo máximo da cristandade e, justamente por isso, também pode estar associada às heresias, como ocorre com um clássico da moderna literatura grega, A Última Tentação, do grego Nikos Kazantzakis.
Lançado em 1951 na Noruega, o romance entrou no índex de livros proibidos pela Igreja Católica Romana e, quando foi finalmente publicado no seu idioma original, em 1955, a Igreja Ortodoxa da Grécia pediu a excomunhão de Kazantzakis. 30 anos depois, quando o diretor Martin Scorsese lançou a adaptação com o título A Última Tentação de Cristo, uma onda de protestos pelo mundo incluiu atentados contra salas de cinema na França. Quais seriam os pecados cometidos por Kazantzakis? Um deles foi fantasiar a adolescência de Jesus, período com poucas referências nos evangelhos, imaginando-o ironicamente como um artesão de cruzes, censurado pelos judeus por colaborar com o tradicional suplício romano. Outro pecado foi descrever o pânico do jovem diante dos sinais de que seria o Messias e reproduzir a tese gnóstica, uma corrente considerada herética, de que a traição de Judas seria um gesto de amor destinado a propiciar a realização da profecia. Entretanto, o livro de Kazantzakis não contém qualquer blasfêmia, apenas imagina os trágicos dilaceramentos de um homem e de um Deus reunidos na mesma pessoa e que deve se entregar ao martírio para selar a união com os adeptos de sua mensagem. Nesse embate entre carne e espírito, o nazareno cai na tentação de abdicar da agonia na cruz e viver como um homem comum, casado e com prole, proclamando guerra ao jejum, à virgindade e à pobreza, e celebrando a harmonia entre terra e coração. Ao final, Jesus reconhece na tentação mais uma das fantasmagorias do maligno, que assim comprometeria o legado de uma mensagem que já vinha sendo pregada pelo apóstolo Paulo, tendo por premissa seu sacrifício. E como se acordasse de um idílio, ele então cumpre o destino da cruz, reiterando a força desse símbolo da dupla dimensão da vida humana, natural e sobrenatural, contida na mensagem cristã. Com tradução do sânscrito por João Carlos Gonçalves, Canto para Govinda é o poema escrito por Jayadeva no século XII, em que o amor entre dois pastores tem dimensões eróticas e místicas. Em Confrontando o Leviatã, título que faz referência à obra de Thomas Hobbes sobre o Estado, o britânico David Runciman analisa 12 clássicos do pensamento político, de Tocqueville e Marx a Hannah Arendt e Fukuyama. Olga, do alemão Bernhard Schlink, autor do best-seller O Leitor, narra a história da personagem título, que vive as ambiguidades de um amor que atravessa as tensões do século XX. E em Vale o que está escrito, do escritor e roteirista Dan, o narrador, ao ver em Brasília um amigo de infância que julgava morto, empreende a reconstituição das violências que gravitam em torno da história oficial brasileira e da construção da capital federal. O Entre Linhas de hoje termina com a escritora e jornalista Helena Silveira, que nasceu em São Paulo em 1911 e morreu em 1984. Célebre por suas colunas sobre televisão e teledramaturgia, Helena Silveira é também autora de obras literárias como o livro de contos Mulheres, frequentemente, o romance Na Selva de São Paulo e a peça No Fundo do Poço, escrita com seu marido, o poeta, ensaísta e tradutor Jamil Al-Mansur Haddad. Até semana que vem. Helena, você já escreveu várias vezes que a vida imita a arte e vice-versa. Agora, verdadeiramente, Helena, como eu adoro as coisas que você escreve, e quando você escreve verdadeiramente de você, qual é o segredo hoje em dia para viver com classe essa grande novela que é a vida? Minha querida Elô, o que eu faço, no caso do meu livro, por exemplo, foi remexer nesse material que é a vida, não é? Dizer a vida, contar a vida. Nós mulheres, Elô, e você é uma boa jornalista e sabe disso, nós sempre, desde os primórdios, nós somos contadoras de história, não é? Então, isso nunca nos negaram.
porque nós contamos história para os filhos pequeninos. Depois, quando a avózinha ficou avózinha, ela contou para os netinhos. E sempre era uma mulher contando histórias. Então, essa tarefa de verter para a ficção a vida é uma coisa bastante fácil. Você vê nas nações estrangeiras, na Europa, nos Estados Unidos, um punhado maravilhoso de mulheres escrevendo, não é? Mulheres de todas as idades escrevendo nos mais variados campos. Eu acho que contar história é muito próprio da mulher. E é muito fácil você pegar a vida e traduzir a vida em letra de forma. Eu acho que nós temos essa incumbência e para nós é muito fácil, porque nós aprendemos desde a infância.